Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Palavras de Salvação, nosso podcast Palavras de Salvação. Hoje nós conversaremos sobre um tema muito atual, política. A gente está falando muito sobre política esses dias, né? Estão acontecendo os debates, estão acontecendo conversas, entrevistas, e nós falaremos hoje sobre política, mas de um ângulo baseado muito na palavra do Senhor, principalmente no 9º mandamento. Então nós falaremos aqui juntamente com o nosso querido pastor Jairo. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Fala aí, qual que é a tua expectativa para a nossa conversa, nosso bate-papo? A nossa expectativa é poder instruir quem nos ouve na palavra do Senhor. Obviamente nós não vamos conseguir falar tudo sobre política, é um tema imenso, e queremos delimitar aqui a nossa conversa falando sobre eleições políticas, porque estamos nesse ambiente, nesse contexto, a ideia das mídias sociais, de modo geral, e a relação com o 9º mandamento. Ou, dito de outra forma, dito ao inverso, né, como o 9º mandamento se aplica à nossa vida hoje, que está totalmente atenta às notícias políticas e à nossa postura política também, daqui a alguns dias, com relação aos nossos votos. A gente já quer deixar claro, né, pastor, que nós não falaremos diretamente sobre política, né? Isso. Nós não falaremos nenhum partido político, não falaremos nomes, né, que indicam algum candidato, mas nós queremos nos deter, assim, realmente ao que a Bíblia fala e o nosso dever como cidadão e como a pessoa que vai exercer realmente o seu voto naquele candidato que a gente acredita que é o mais coerente com as suas propostas, com o que ele vem trazer para nós como cidadãos, né, para a sociedade, enfim, do Brasil, né? É mais ou menos assim, né? Isso mesmo. A gente não tem a ideia de indicar, influenciar um político A ou B, mas sim trazer uma postura bíblica e, em especial, para ficar mais claro ainda, delimitar com relação à aplicação do 9º mandamento. Porque é possível, inclusive, falar sobre política de diversos ângulos. Eu quero, inclusive, indicar 2 livros para a gente ter a noção da relação entre a fé cristã e a Bíblia. O primeiro livro destes 2, é A Política Segundo a Bíblia, escrito pelo Wayne Grudem. Ele vai falar sobre como o cristão se posiciona biblicamente, refutando, inclusive, algumas ideias de que o cristão não se envolve politicamente, não deve se envolver, deve ser neutro, inclusive não deve ter nenhum tipo de relação. E refutar outro exemplo também de um Estado totalmente cristão, um Estado em que tem a religião oficial, o cristianismo, por exemplo, ou o islamismo, ou outro tipo de religião. Então ele vai nos ensinar biblicamente como os cristãos devem se posicionar biblicamente no ambiente político e público, na cultura no país. O segundo livro, que é muito legal também, escrito pelo Dr. David Koyzis, ele fala sobre ilusões e visões políticas. Vai falar sobre vários modos de fazer política, várias ideologias políticas na história, as principais, como o liberalismo, o capitalismo, o comunismo, o socialismo e outros mais conhecidos, e vai dizer que existe sempre uma ideologia dentro de cada uma delas que é um ídolo, que traz a idolatria do povo. E há também elementos de verdade em cada uma dessas ideologias. Sim. Aí basta o cristão ter conhecimento para não cair e se curvar diante desses ídolos. Então, assim, é importante a gente deixar bem claro que a gente é a favor de que o cristão esteja engajado publicamente com a política, seja como um eleitor ou até mesmo como um político. Como cidadão, pode sim um cristão se candidatar, né, sim, se envolver diretamente com a política, né? A fé cristã ela não é contra a política, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado para não transformar ideologia, partido ou algum político em ídolo, sim, como salvador da pátria, como uma cosmovisão que vai trazer esperança e sentido absoluto para o cristão. É bom deixar já bem claro desde o nosso primeiro momento aqui, que a nossa cosmovisão cristã nos apresenta o reino de Deus e o reino soberano de Cristo
nas nossas vidas, por toda a história, em todas as instâncias, contextos e âmbitos da sociedade. E a proposta nossa aqui de conversar, né, sobre esse assunto é apresentar que a fé cristã ela deve ser afetada, ou melhor dizendo, afetar todas as pessoas em todos os temas, em todas as circunstâncias. Ela não é uma fé de gueto, de clero, de domingo, de templo, mas ela se expande para tudo e todos. Como diz o Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro no universo que o Senhor não diga, é meu. Então, tudo é do Senhor. E nós queremos viver a fé cristã em todas as demandas, instâncias e circunstâncias. Legal. A gente vai pontuar algumas coisas para nós delimitarmos as nossas conversas, a nossa conversa aqui. A primeira delas, nós citamos o que é o 9º mandamento, né? Então, como que a gente pode colocar a nossa visão política, né, os nossos pensamentos, mas dentro do limiar do 9º mandamento? O que você teria para nos contar, assim? Então, primeiro, o decálogo, os 10 mandamentos, foram ditos diretamente por Deus para o seu povo recém-liberto do Egito. Ali estava sendo inaugurado uma nova visão e comportamento de um reino de Deus para um povo recém-liberto que trazia na bagagem, nas suas memórias e traumas e crenças, todo um politeísmo das divindades do Egito, toda uma opressão de anos como escravos por mais de 400 anos. Então, o Senhor ele faz uma aliança mostrando a graça, a libertação do povo, e aí ele faz uma aliança, um pacto com este povo através dos 10 mandamentos. Há vários temas nesses 10 mandamentos, os 10 mandamentos são muito conhecidos, e o 9º mandamento fala sobre não dar falso testemunho, lá em Êxodo 20:16, a primeira aparição dos 10 mandamentos. Deuteronômio vai repetir também os 10 mandamentos, mas em Êxodo capítulo 20 apresenta o decálogo e o versículo 16, o Senhor nosso Deus diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ali não é apenas 2 indivíduos, mas é uma cultura que Deus está criando debaixo do reinado dele. Então, a ideia é das relações entre as pessoas para que o caráter do próximo não possa ser manchado por uma fofoca, um falso testemunho, uma notícia equivocada para manchar, corromper e publicar uma falsa dignidade dessa pessoa, quebrar a confiança. Então, assim, nesse sentido, eu proponho aqui, né, de nós analisarmos a política com relação às nossas conversas e relacionamentos, principalmente nas redes sociais e principalmente, né, no WhatsApp. Tem os grupos de amigos, especialmente grupo de família, né? Os familiares que talvez são os mais complicados aí, né? Porque nos familiares você vai ter tanto o adolescente quanto o mais idoso lá, e cada um tem o seu jeito de falar ou teclar na mensagem, né? Tem o seu filtro e tem o seu achômetro também, né? E que é muito perigoso. Isso mesmo. Você já queria entrar nesse assunto? Sim, vamos falar sobre isso. Pois assim, a gente vê que as mídias sociais, ou as redes sociais, elas tomaram um volume muito grande, principalmente se a gente analisar na eleição passada, 2018, né? Que praticamente as redes sociais, elas elegeram um candidato, né? Então foi uma coisa totalmente nova que aconteceu. Não existia. Obviamente que com o passar dos anos, as redes sociais tomaram uma proporção maior mesmo, né? E com isso veio também a questão desse compartilhamento de informações nunca antes visto. Sim, né? Muita. E assim, principalmente as redes sociais. Quer dizer, existia a TV, o rádio, mas as redes sociais é uma coisa muito rápida, né? Ela dissemina muito rápido. Se fala de viralizar uma informação, né? Então, assim, a política não ficou diferente disso, né? Então, a partir de 2018 para cá, foi assim um boom gigantesco, né? De informações que a gente foi recebendo. E aí também tem os seus prós e contras, né? E aí, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado
nessa disseminação de informações se a gente não está disseminando uma fake news, se não está passando alguma coisa que nós nem mesmo checamos se realmente é verdade ou não, né? Mas colocando essa história de você receber uma informação, você acha que é certo ou não, comparar mesmo ao 9º mandamento, né? Essas dificuldades que nós temos principalmente com os nossos familiares, e eu só estou falando de familiares, mas aí ela vai se alongando muito mais, tendendo muito mais, né? Com aquelas pessoas que estão mais à nossa volta. Você falou dos grupos, né? E aí a gente participa de um monte de grupo, né? Também. Tem muito grupo mesmo hoje em dia. Grupo, né? Então, assim, é legal, mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Coloque, assim, junto com o 9º mandamento. A ideia... Primeiro é entender que as redes sociais, a internet, a comunicação hoje, ela veio para ficar e para se intensificar cada vez mais. É impossível fugir dessa realidade. Uma das provas disso, bem agora, nesse podcast, nós utilizando essa ferramenta. Sim, excelente, né? Excelente. Então, a gente não quer demonizar nem jogar no lixo essa rede, essa informação, esse meio, essa mídia, né? Para que a gente não seja incoerente do que estamos exatamente fazendo agora. Perfeito. Usando a comunicação através dessa mídia, muito boa. Agora, a gente precisa entender que recebemos milhões e milhões de do todos os dias. Sejam desde um bom dia em um grupo, né? A tia do WhatsApp lá, do seu parente, dá bom dia todo dia, até uma notícia bombástica de última hora sobre um grande fenômeno na história do mundo, como uma guerra, eleições políticas e tudo tem a ver com isso. Então, a gente recebe informações o tempo todo. E se formos pensar não apenas do ponto de vista histórico, político, mas até mesmo o nosso consumo de produtos. Todo tempo a gente está recebendo informações para comprar. Produtos novos estão chegando, os mesmos produtos estão sendo vendidos e estão nos convencendo cada dia mais. Sim. Então, isso é uma informação que chega para nós o tempo todo. Informações o tempo todo. E a nossa mente fica muito imediatista. Existe muita informação e aí a gente não consegue parar para pensar e refletir. Para entender, inclusive, existe cada vez mais um tipo de analfabetismo virtual, digital, porque a gente lê uma reportagem ou até mesmo lê informações de um produto e não paramos para pensar, avaliar, ponderar, porque a gente já passa para frente ou lê pela metade. É o imediatismo, né? Você acaba só lendo a sinopse da história ali, ou da notícia, e você não quer... E as manchetes hoje, elas são descritas exatamente para chocar, Sim. chamar atenção e a gente clicar. Então, assim, o jornalista hoje, ele pega uma notícia qualquer e para dar likes, para ser visto, ele tem que dar uma manchete, escrever uma frase de título que chame muita atenção. Não pode deixar uma escrita ali tranquila, real. Ele tem que aumentar para causar interesse. Uma palavra-chave. É o marketing, né? Uma polêmica, para você clicar e chamar atenção. Aí começa a ideia de você ver notícias falsas e sem verificar e também cair nesse imediatismo de, inclusive, julgar as pessoas que estão envolvidas naquele fato, naquela notícia. Julgar e condenar. E aí, usando um termo muito atual, cancelamento. Eu discordo de você, não vou mais com a sua cara, não quero que você seja mais visto por mim, nem por ninguém, então vou falar mal de você para ninguém ter mais acesso às suas informações. Então, isso é um cancelamento que promove uma cultura de rivalidade, uma cultura de briga de egos também, porque cada um está querendo ganhar atenção. E se a gente traz isso para anônimos, como as pessoas comuns que estão em grupos de WhatsApp, há uma briga de egos não sendo os protagonistas daquela notícia, Sim. mas de quem traz a notícia melhor.
Acaba se envolvendo, a pessoa que trouxe a notícia acaba se envolvendo. Para defender aquele ponto de vista que ele está compartilhando aquela notícia, por exemplo. Talvez seja o nosso primeiro julgamento, né? Sim. Essa pessoa que trouxe a notícia, a gente começa a julgar. Sim. Poxa, mas ele nem olhou direito a notícia, já está colocando no grupo e tal. Sim, é isso mesmo. Perigoso. E é muito perigoso mesmo porque a gente tem tanta informação, muita notícia, elas são irrelevantes, muitas delas, desnecessárias, porque chocam, trazem polêmica e não trazem nenhum benefício para ninguém. É apenas para matar a curiosidade, atiçar ideias malignas, carnais, diabólicas, violentas, por exemplo. Uhum. E não traz nada de bom. Não informa, por exemplo, né? São coisas inúteis, totalmente inúteis. E aquelas que são mais relevantes, que têm algum fato ou notícia, sempre são enviesadas. A gente tem que admitir isso. Sempre são enviesadas. Se eu quero defender um ponto de vista, seja num produto, e pensando no nosso tema, né, questões políticas, se eu quero defender um partido, ideologia, um político, eu quero que as pessoas sejam convencidas e eu vou trazer um ângulo e focar naquele ângulo e fazer um recorte a ponto de determinar que aquele recorte é toda a realidade. Mas não é apenas uma parte. E às vezes essa parte até é incompleta e distorcida. E aí a realidade não é mais realidade, é apenas algo falso, né? E aí entra o 9º mandamento exatamente para a gente ter condição de não dar falso testemunho de nada de ninguém, nem de nós mesmos. Sim. Os filtros, as maquiagens, autoengano. O autoengano, né? Principalmente pelos views e pelos likes, sim, estão aí para nos enganar. Como também para nos enganar até as críticas que se fazem sobre nós. Então, quem tem um coração maduro, se conhece bem, sabe qual é realmente a sua identidade, também não vai ser enganado nem mesmo pelas críticas. Porque tanto os elogios como as críticas fazem com que a gente se engane, se nós não soubermos quem nós realmente somos. E no nosso caso, a nossa proposta, quem nós somos em Cristo, que Ele dá a nossa identidade. Por isso que eu não posso dar falso testemunho contra ninguém. E um dos elementos que faz com que a gente dê falso testemunho é porque nós despersonalizamos, desumanizamos as pessoas que trazem para nós algum fato, alguma notícia, que compartilha conosco, alguma ideia que a gente não concorda, por exemplo. Porque você deve ter percebido, Daniel, assim, na tua experiência de usar rede social, assim como eu e como muitos, que nós nos comunicamos de um jeito atrás de um celular, sim, de um computador, mas frente a frente a gente é diferente. Eu não sei se você já notou, por exemplo, em grupos de WhatsApp de família, aquele parente mais tímido, mais sério, coloca as piadas, às vezes até meio... Fica todo animadinho, né? Por trás do teclado do celular, né? E aquele que é mais recatado, é barulhento, até briga bastante, mas quando estão presencialmente, ao redor da mesa, numa sala, conversando, eles são o que são, né? São diferentes do que estão ali na rede social, né? É verdade. Eu acho que todo mundo tem... Você lembra, né? Daquele... É meio que uma esquizofrenia digital que você está. Parece uma dupla personalidade. E aí o que acontece? Quando, por exemplo, voltando à ideia e ponto ao tema político, né? Se eu discordo de alguém da minha família, entre alguns dos meus amigos, até mesmo do meio da igreja, que tem um posicionamento político diferente do meu, o que eu faço? Eu o agrido, em vez de discutir ideias, eu dou falso testemunho acerca do caráter dele, da história dele, da família dele, e em vez de trazer para o âmbito da argumentação para que sejamos instruídos, eu apenas... Começa a rotular e julgar e falar mal e trazer outros para fazer o mesmo com ele. Então, aí entra o pecado de dar falso testemunho, porque eu estou falando mal daquela pessoa. Então, eu desumanizo porque parece que eu estou falando com um computador, com uma máquina, ou com um objeto, com palavras, enfim, parece que não há um ser humano ali. Então, por isso que há muita coragem, há muita intrepidez de se debater pelas redes sociais. Mas presencialmente, a gente não vê isso, né? Não teria a mesma coragem de falar, né?
talvez nem tantos argumentos, né, para se debater, né? Não tem. A questão do julgamento é séria, né? Você nem querer ouvir a outra pessoa, mas quais os argumentos que ela teve, no caso, para escolher tal candidato, né? Então, de esquerda ou de centro, sei lá. Então, nós precisamos aprender a ouvir o outro, ouvir por completo. Você me conhece, sabe que de vez em quando eu faço uma crítica com relação à velocidade do áudio do WhatsApp. Ah, sim. Eu acho que É dois, então. É um atestado de enfermidade mental que nós damos todas as vezes que nós aumentamos a velocidade do WhatsApp. Principalmente quando quem fala para nós fala um conteúdo que deve ser observado, ouvido com paciência. Eu não estou falando de informações corriqueiras que devem ser faladas e transmitidas cotidianamente como um negócio, um trabalho, e aí você quer ouvir rapidamente porque não é algo tão assim relevante. Sim, mas ouvir o coração da pessoa, ouvir as ideias, os sentimentos, aí você precisa ouvir, inclusive até a respiração da pessoa, o tom da voz. Você tem que dar atenção. Se a gente não consegue nem fazer isso, imagine ouvir opiniões contrárias às nossas. Sim. E, então é muito fácil a gente rotular, porque é um caminho, é um atalho, na verdade. A lei do menor esforço. Então, se você fala alguma coisa, eu sou a favor dos pobres, eu sou a favor do livre empreendimento, pronto. Você já taxa direita ou esquerda ou coisa desse tipo. Você vota em tal fulano, em tal cicrano, enfim. Você já rotula e não ouve por completo. E, inclusive, os estudiosos sempre têm dito que essa rotulação política de direita e esquerda já é ultrapassada. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas ninguém é puramente de esquerda nem de direita. E existem esquerdas e direitas. Então, a gente transita entre esses dois. E é preciso ouvir as pessoas, a saber o que elas sabem. E também, quem diz que nós temos todas umas ideias sistematizadas, organizadas e completas? Nós estamos num processo. Sim. Como, por exemplo, agora. Estamos num processo de ouvir, avaliar os candidatos, conhecer a história. Então, a gente não tem necessariamente tudo pronto, organizado na cabeça. Agora, os que torcem, os eleitores passionais, aqueles que são cegos e votam até porque tem algum tipo de aliança, deve algum favor, ou porque estão envolvidos com algum ganho. Algum benefício que já receberam, ou vão receber, né? Aí nem pensam direito. Já chegam e dizem tudo o que querem, mas não escutam o que é necessário ouvir. Então, a gente precisa ouvir também a ideia do outro, até para testar as nossas convicções, seja no campo da política, mas também das religiões. Aproveitando só por um parênteses, se nós queremos falar de Cristo para pessoas que pensam diferente de nós, que têm uma fé equivocada ou nenhuma fé, precisamos ouvir. Por que o coração dessa pessoa rejeita, por exemplo, a Deus, a palavra dele? O que está guardado no seu coração? É preciso ouvir, saber ouvir a cultura e indivíduos, do que a gente tagarelar e falar um monte sem ouvir, né? Isso se aplica também à política. Então, o que acontece nos grupos de WhatsApp e demais sites e mídias sociais de modo geral? Sim. Que a gente não lê, não ouve, não está nem aí. Só quer falar, empurrar o que a gente quer, né? Então, é uma advertência para a gente pensar. Inclusive, a gente está colocando informações. Quem está postando nos grupos, né? A gente também tem que tomar esse cuidado, né? De, pelo menos, ter um mínimo de um filtro ali para saber se aquilo que eu estou postando não vai ofender também o meu amigo, o meu parente, o familiar, né? Sim. Porque é muito fácil também você colocar... você recebeu pronta a informação, já vê ali que está sendo muito compartilhado, vai lá e compartilha também, sem checar se... Primeiro, se é verdadeiro. Segundo, se você não vai ofender o teu irmão, o teu familiar, principalmente se você sabe da convicção política ou ideológica dele, né? Sim. Então vai colocar lá só para cutucar? Para cutucar? Para quê? Né?
Então a gente tem que ter esse respeito também, né? Provocar ira, provocar o debate, criar polêmica desnecessária. E a gente sabe que assuntos complexos como política, ou alguma pauta, alguma notícia que tem a ver com política, não é simples. E no WhatsApp a gente escreve poucos caracteres, poucas frases, poucas palavras, e ninguém sabe, ou a maioria, melhor dizendo, não sabe escrever com clareza. E outros não sabem ler com clareza, interpretar bem. Então, um assunto complexo, você põe 2, 3 frases ali para explicar, e quem não sabe digitar bem e publicar suas frases no WhatsApp, vai colocando conversas picadas, assim. Eu chamo de conversas que são recortadas. Aí um vai em cima do outro, e aí acaba aquela confusão de comunicação. O melhor mesmo para conversar sobre qualquer assunto, e principalmente política e assuntos polêmicos, é ao redor da mesa. Ou numa sala de aula, ou numa sala da casa. Claro, também com respeito, com né? muito respeito, Com ouvindo amor, bem. com respeito. Né? E o que está acontecendo é que as pessoas estão tão apaixonadas pelos seus ideais e pelos políticos que acabam rejeitando o amor a quem está ali perto, principalmente os familiares. E até mesmo igrejas, irmãos em Cristo, estão se dividindo por causa da sua submissão a essas ideologias, mais do que a submissão ao reino de Deus e a identidade da igreja, de serem irmãos, filhos do mesmo Pai, né, que é o nosso Pai, nosso Deus. Isso aí deve ficar de alerta, e repito mais uma vez, para a gente pensar, para a gente refletir. Então, isso aí. Então, a conversa está boa. Falar sobre política, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né? Muito interessante. Mas a gente tem que sempre estar tomando muito cuidado com aquilo que a gente fala, comenta, posta, né? Porque o perigo jaz à porta. E a gente tem uma certa responsabilidade com aquele nosso familiar que ele é um pouquinho mais deficiente no sentido de dar a sua opinião também. Às vezes nós temos que ajudar. Sim. Principalmente a nossa avózinha, que às vezes gosta de compartilhar coisas também. A gente tem que talvez até tomar um certo cuidado com ela, com eles, né? Para que a gente não deixe essa pessoa, digamos assim, se queimar, né? Com aquilo que ela está postando, né? E não ser julgada por outras pessoas, né? Mas, assim, nós já falamos sobre isso, mas para dar uma reforçada, nós temos que ter as nossas convicções como cidadão, mas principalmente como um cristão verdadeiro, né? Sim. Aquele que tem as suas convicções, principalmente baseadas na palavra de Deus mesmo. Sim, com certeza. Quando a gente fala, por exemplo, de pensar diferente, eu estou falando de assuntos secundários. Assuntos e temas que são mais complicados de ter um posicionamento absoluto. Mas, como cristão bíblico, que fique bem claro essa expressão, cristão bíblico, que é pautado pela palavra de Deus, existem alguns temas que são inegociáveis, que não é somente pensar diferente. Por exemplo, uma das pautas inegociáveis para mim é a questão da legalização ou não do aborto. O aborto é um crime, é assassinato de bebês, de pessoas indefesas. E isto, o cristão ele tem que se posicionar sempre em favor da vida, jamais do assassinato, que já quebra um dos mandamentos, não matarás. Essa cultura de assassinato deve ser parada, freada e não patrocinada e não apoiada. Se um político ele não tem convicções e deixa para que o povo vote, o povo escolha se vai abortar ou não, ou permite a legalização do aborto, isso não deve ser apoiado. Mas mesmo quando a gente se encontra com alguém que, por exemplo, tem os seus argumentos pró-aborto, nós devemos falar com firmeza, com verdade, mas com total respeito àquele que é o nosso adversário nas ideias e até no comportamento. Né? Devemos lutar sempre em favor da vida, até mesmo daqueles que são contrários à vida. Sim. E dar bom testemunho e, inclusive, identificar realmente quem, por exemplo, né, nessa pauta aqui que estou falando, de aborto, quem realmente é a favor do aborto. Porque existem aí boatos. Fulano, cicrano, beltrano, tal partido, tal político é a favor do aborto. Aí ninguém pesquisa.
Ninguém sabe. Ó, ele tem cara que é a favor do aborto. Por exemplo, um dos cristãos que estão quebrando o 9º mandamento. Aí começa a dar falso testemunho do outro, contra o próximo. Então é necessário, inclusive, saber realmente o porquê e se realmente ele afirma. E não pegar uma frase isolada, um trecho isolado, recortado, para você montar toda uma ideia contra essa pessoa. Então, até quem pensa diferente, você tem que ouvir realmente o que é que ele pensa diferente, para não dar falso testemunho. Sim. Mas isso também não significa que nós não tenhamos convicções inegociáveis, como cristãos que somos, né? A liberdade religiosa, por exemplo, os cristãos, eles investiram muito no Estado democrático de direito. A democracia é fruto da influência cristã. O Estado laico é muito influenciado pelo cristianismo bíblico, até porque a verdadeira fé bíblica não vai pelo viés do proselitismo, vai pela conversão verdadeira, genuína, voluntária, o nascer de novo, uma obra do Espírito Santo, e não uma imposição, uma cultura ou um modismo, ou uma influência coagida de alguém ou de um grupo, mas uma conversão verdadeira, né? Então, a liberdade religiosa, ela é, inclusive, influenciada pela fé cristã, né? Pelos cristãos bíblicos, né? Então, a gente precisa colocar esses pontos e ficar firmes. Uhum. Mas quando a gente for dialogar, é com mansidão, com respeito. Dar razão da nossa fé, como disse o apóstolo Pedro, não é na agressividade, não é no deboche, não é na ironia, não é na violência, no ódio, na chacota. Temos que falar ouvindo com respeito quem pensa diferente de nós, mesmo que esse pensamento seja equivocado, seja maligno, pecaminoso, que traz desgraça para muita gente, mas você deve ouvir com respeito, porque senão a sua fala e a sua conduta ficam incoerentes. Sim. E até para você trazer a pessoa para perto. Porque se você está conversando, se você pensa que o teu jeito que você está pensando é melhor do que do outro, você vai querer trazer a pessoa para perto. Sim. Vamos pensar em política. Se você quer que o teu amigo vote em tal candidato que você acredita que seja o melhor, você vai querer trazer ele também o seu voto, né? Uhum. Como que você vai conseguir se você não tiver uma persuasão, assim, ou um jeito de... Uma simpatia. Uma simpatia, de agradar. O cara vai espirrar mesmo. Aí que ele não vai votar, né, para o teu candidato, né? Então, é exatamente isso. Você faz até uma má propaganda daquela ideia e daquele político, né, daquele candidato que você está querendo apoiar, né? Aí todos os eleitores deste candidato... São assim. Então, logo, esse candidato representa toda essa massa chata, esse povo briguento. E que, infelizmente, está acontecendo, né? Porque os candidatos usam essas coisas assim para meio que dizer, o fulano está indo por essa linha, porque os eleitores deles também pensam assim e tal. Sim. E, às vezes, usam de má fé, né? Sim. Isso que está acontecendo. Mas a gente percebe, assim, que o cristão verdadeiro, ele mais ou menos ele vai escolhendo o seu candidato de acordo com a ideologia que esse candidato está pregando, com aquilo que ele pensa também, né? Vai se tornando mais fácil quando você coloca até a tua escolha diante da palavra de Deus. Sim, com certeza. Daquilo o que Jesus faria nesse caso. Sim, é o que está pautado claramente nas Escrituras. As doutrinas mais claras, evidentes, são peneiras, são óculos para a gente enxergar a realidade e deixar de lado aquilo que não convém nas Escrituras, na palavra de Deus, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando que o Estado, o país tem que ser evangélico no sentido que todas as pessoas, que todas as leis têm que ser um culto, né, dentro de um templo. Não é isto. É que a Bíblia ela é tão verdadeira que ela atinge tudo e todos, a cultura, a política, a economia, a arte, o nosso jeito de viver, pensar, se comportar, fazer comércio, economia, Deve arte, ser assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, a gente tendo a palavra de Deus como a única regra de fé e prática... Fé e prática. Fé e prática. E única, não é só uma opção, mas única e exclusiva. Regra de fé e prática, nós podemos escolher com mais facilidade quem a gente quer votar ou não. E sempre lembrando, né?
Nós nunca vamos ter um candidato, um político ideal. Nunca vamos ter alguém que a gente concorde 100%. E aí eu acho isso bom, Daniel. Eu já tenho falado com algumas pessoas que é importante a gente enxergar os defeitos, as falhas, os equívocos, até mesmo dos candidatos que nós apoiamos. Principalmente nós cristãos que submetemos exclusivamente a nossa fé, a nossa vida ao senhorio de Jesus. Porque se a gente começa a admirar demais certo candidato, nós vamos começar a, no nosso coração, rivalizar a atenção, a devoção e achar que a esperança de mudança de vida está neste candidato, nesse partido, nessa ideologia. Mas tem elementos de idolatria em tudo isso. Exatamente. Que rivalizam com a adoração exclusiva a Deus. Temos que tomar cuidado. Você falou em culto. E aí abre também vamos partir já para os finalmente, mas vamos falar sobre o nosso posicionamento como igreja, né? Então, como igreja, como todo mundo sabe, nós somos presbiterianos. O que a igreja pensa, a igreja nacional, né? Pensa sobre política e políticos, e também a nossa igreja local. Mas aí todo mundo pode já ir pensando na sua igreja local. Como que a igreja deve se posicionar. Como, primeiro, cristão, discípulo de Jesus, né, bíblicos que somos, independente da denominação evangélica, nós devemos, como eu acabei de me referir, submeter exclusivamente a Jesus. Isso não significa que nós não tenhamos engajamento político. Como já falei, até indicando um dos livros que nos instrui, sim, o cristão ele pode se relacionar com a política com sabedoria, mas jamais se submeter em devoção a qualquer político, partido, seja lá o que for. Mas pensando exclusivamente agora, falando da Igreja Presbiteriana do Brasil e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Bom Sucesso, em Guarapava, a nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem uma aliança a nenhum partido, a nenhum político. Não está aliada a nenhum político. Não existe nenhum político oficial que representa a IPB. Temos que deixar isso bem claro, porque pessoas que não conhecem como é o sistema de governo da nossa igreja começaram a acreditar em muitas reportagens falando ultimamente que o presbiterianismo está apoiando tal político, está perseguindo outros que pensam diferente, né? Então, isso não é verdade. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma posição oficial. Ela, primeiro, ela não é apolítica, ou seja, ela diz ao contrário, ela é política no sentido de que cada membro, individualmente, tem o direito, como cidadão, de se posicionar politicamente. E deve, enquanto presbiteriano, bíblico que se submeter aos princípios gerais da Escritura para moldar, avaliar qualquer projeto político do seu país. Mas o púlpito, o culto público, não são cedidos em hipótese alguma para nenhum político fazer campanha. E nenhum pastor deve coagir os seus membros, motivar os seus membros ou ameaçar os seus membros ou algo parecido para que votem em tal partido ou tais políticos, tais candidatos. Não devem fazer isto, porque isso seria contrário ao Evangelho, contrário ao que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos ser igreja, e não existe uma determinação da liderança nacional, de cima para baixo, para todas as igrejas locais, para que elas possam ordenar para os seus membros votarem em algum político. A gente tem que deixar bem claro isso, sim, tanto aqui, né, nesse espaço, até nas nossas conversas mais informais, na igreja, com os amigos, familiares, porque as notícias estão chegando aí para confundir a cabeça de muitas pessoas. E como a igreja evangélica tem crescido no Brasil e a igreja presbiteriana tem se destacado um pouco porque tem pastor que está envolvido com política, aí eu não quero avaliar se é bom ou não nesse momento, sim, mas que esse político fez, né? Ou esses políticos estão fazendo, mas eles, por exemplo, para ficar mais claro, um
vamos pensar assim, um pastor presbiteriano decide se candidatar a algum cargo político, seja ele qual for. Ele não representa oficialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ele não foi eleito pela IPB para representar a IPB. Ele, por conta e risco, decidiu se candidatar. E que bom, sim, ótimo, se envolva. A política é um lugar onde o reino de Deus pode se manifestar e que ele possa fazer um bom serviço. Podemos até apoiar se ele tiver sim, uma boa proposta, né? Sim, ele tem que ter uma boa proposta e não só boa intenção, mas uma boa proposta também. Sim. Se ele for eficiente, capaz do que faz, mas mesmo ele sendo tudo isto, e ele não vai ser levado para o púlpito de um culto para propor à igreja que votem nele. Uhum. Nenhum pastor pode dar esse tipo de apoio incondicional, porque culto público do povo de Deus é para adorar a Deus, é para que a palavra de Deus seja pregada, os sacramentos sejam ministrados, o batismo e a ceia, cânticos, adoração, se aconteça ali no meio do povo de Deus. Jamais uma proposta política que seja feita ali, né? Nós devemos orar por todas as autoridades. É o nosso dever mesmo. Nosso dever, orar para Deus abençoar, aprovar e dar prosperidade para este político que nós concordamos e que realmente está fazendo um bom trabalho, e orar para que Deus tenha misericórdia ou que pese a mão. Sim. Para que, se caso esse político está fazendo muita maldade, ele seja freado, para que ele pare imediatamente de fazer isso. Então a oração não é só em favor, podemos orar contrário, para que Deus tenha misericórdia do povo que sofre na mão de um tirano, por exemplo, e que freie ele rapidamente. Pastor, eu queria realmente encerrar com esse propósito. Eu acho que nada melhor do que nós termos esse propósito mesmo, né? Nós lançamos o nosso tema, conversamos muito sobre ele, poderíamos ficar muito tempo conversando. Uhum. Nem entramos em alguns detalhes que até fica polêmico, não tem condição mesmo, né? Mas eu gostei muito da proposta que a gente pode fazer, né? Então, quem está assistindo esse podcast pode realmente começar, e se não está fazendo isso, intencionalmente começar a orar por esse candidato que você acha que é o melhor, né? Tomando a precaução de não estar idolatrando ele. Isso. Mas conhecendo a sua proposta, porque pode acontecer de você achar que aquele candidato é o melhor, mas você nem leu a proposta de governo que ele colocou, né? Sim. Quando ele se inscreveu no TSE. Pode ser que tenha outro candidato melhor do que ele ainda, com suas propostas, e você não descobriu ainda. Uhum. Então, acho que é um papel do cidadão também, obviamente, sim, procurar isso, né? Mas quem sabe a gente termina o nosso podcast falando sobre isso. Vamos orar por nossos políticos, por aqueles que vão governar o nosso país por mais 4 anos. É uma galera aí que a gente tem que orar. Com certeza. E eu quero deixar também uma leitura breve do Salmo 146. São 10 versículos, mas eu não vou ler os 10 versículos. Apenas citar 2 deles. O versículo 3 que diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Nós não devemos confiar nos governantes porque eles são limitados. Quando morrem, todos os seus planos acabam. Mas o final do Salmo nos chama a olhar para o Senhor que reina para sempre. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Por que nós damos falso testemunho em brigas de WhatsApp, brigas com as famílias e com todas as pessoas? Porque nós nos submetemos o nosso coração a devotar a governantes que vêm e vão. E que sobem ao poder, até são corrompidos ou corrompem mais ainda e oprimem o povo, e nós nos separamos dos nossos familiares, amigos, irmãos, por causa da submissão a eles. E, acima de tudo, nos separamos de Deus. A idolatria é a raiz desse grave problema de dar falso testemunho. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. A adoração exclusiva a Deus.
Começa isso. Quando você adora exclusivamente a Deus, você não está querendo que você mesmo seja Deus de você mesmo, nem querendo subir nas costas ou na derrota ou no falso testemunho, na calúnia, né, em cima do próximo. Agora, a palavra que o Senhor nos chama, até mesmo para muitos que estão desiludidos com política. Eu vou concluir contando uma experiência rápida de um rapaz que estava estudando história e ele chegou à conclusão, juntamente comigo, numa conversa, e disse: eu tenho estudado todos os sistemas políticos, tenho analisado os políticos, os modos de produção e visto que tudo vem e vai, acaba, e tudo se corrompe. Por melhor que seja, tem o seu tempo de validade e é maléfico em algum momento. Começa bem e depois se corrompe. E ele estava muito frustrado. Aí foi aí que eu falei, por mais que a gente se envolva politicamente, o único rei e reino que não tem fim e que é justo, santo, benéfico, salvador, é o reino de Jesus. Agora nós temos uma grande oportunidade, Daniel, de evangelizar as pessoas. De dizer que realmente quem governa o nosso coração, o nosso país e o mundo é Jesus, ele está vivo. E todos aqueles que estão frustrados consigo mesmos, que estão brigados uns com os outros, que estão frustrados com os governos desse mundo, com a prosperidade que vem e vai e acaba logo, essas pessoas precisam ouvir e se render a Jesus, que tem a verdadeira salvação, o verdadeiro reino, chamar essas pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a entregarem o coração a Jesus e serem salvas e continuarem sinalizando o reino de Deus, inclusive através da política, mas na esperança inabalável de que Jesus voltará. O nosso rei voltará, aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele vai reinar absolutamente entre nós, presencialmente, com toda a sua glória. Ele já reina entre nós pelo seu Espírito Santo. É aquela tensão, né, do já ainda não. Ele reina já, mas ainda reinará quando ele vier plenamente. Então a nossa esperança está nele. Independentemente do resultado das eleições, o nosso coração está em Jesus. Amém. Isso faz com que eu tenha a esperança, inclusive, de continuar criando os meus filhos, de ser avô como você é, né? A gente não tem desespero, sempre esperança e ânimo para continuar batalhando, pregando o evangelho, dando bom testemunho de Jesus e se relacionando bem com as pessoas. É isso aí. Jesus confirma. Confirma, exatamente. Gostei dessa aí. É isso aí. Legal, pastor. Muito boa a nossa conversa. Que joia. Muito bom. E vamos lá, vamos continuar orando, né, por nossos políticos. Isso mesmo. Tem coragem. Vamos orar. Político, mas tem que orar. Exatamente. Vamos orar. Ok. Obrigado, então, por você estar conosco, acompanhando nosso canal, nosso podcast. Sempre deixa um like aí, né? Compartilha esse podcast com os teus amigos, com os teus familiares. E vamos juntos. Estamos juntos nesse empenho, né, de falarmos da palavra do Senhor com temas relacionados à nossa vida mesmo. Sim. Né? Pastor, muito obrigado. Isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Deus abençoe. Até breve.